Olá, esse é o programa Academia em Debate do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. É uma alegria voltar à sua tela, trazendo assuntos da mais alta importância, relevância e que tem a ver com a cultura, a sociedade, a academia, religião e também com sua vida em particular. O tema do programa de hoje é desigrejados. É um nome que se dá ao número crescente de pessoas, de acordo com o censo aqui no Brasil, que se dizem evangélicas, mas não estão ligadas a denominação ou igreja nenhuma, ou não frequentam qualquer reunião ou qualquer igreja ou instituição reconhecidamente evangélica. E o número de desigrejados cresce no Brasil. Dr. Mauro Meister está conosco para falar sobre esse assunto, juntamente com o professor Tarcísio Carvalho. Dr. Mauro é diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, é doutor em literatura hebraica e pastor da Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Doutor Mauro, e o que é que o senhor acha aí dos desigrejados? Eu sei que o senhor está começando uma igreja lá, não é? É verdade. Como é que o senhor está começando uma igreja quando os números estão dizendo que a quantidade de gente que não acredita em igreja está crescendo? A população continua crescendo. O número de evangélicos no Brasil cresce exponencialmente ao longo das últimas décadas, é um grande fenômeno. É de se esperar que, quando o número é maior, quando ele é um grande número, mais gente adquira esse título e viva nessa condição de desigrejado. Então, a igreja hoje, além da sua função de evangelizar e trazer aquele e pregar a boa nova e trazer aquele que não conhece nada do evangelho, ela também tem uma função de resgatar esse que é o desigrejado. Geralmente aquele que, por alguma razão, podem ser várias, deixou de frequentar a igreja, perdeu a sua esperança, acha que o sistema não funciona e coisas desse tipo. Então a igreja hoje, ela precisa ter como missão também o desigrejado. O desigrejado, né? Professor Tarcísio, eu sei que o senhor trabalha na equipe pastoral da Igreja Presbiteriana Ebenezer, não é? Isso mesmo. E com certeza deve ter também encontrado já pessoas que estão desencantadas com a igreja. Na sua avaliação, muitas dessas pessoas acham que a igreja ela não tem mais razão de ser. É uma instituição antiga, já teve o seu papel histórico, mas hoje em dia as pessoas não se sentem mais à vontade numa instituição que tem hierarquia, tem estrutura, tem uma liderança organizada, tem regras. E eles dizem que, na verdade, a igreja hoje até atrapalha o verdadeiro cristianismo. Você concorda com isso? Olha, é uma avaliação que eu tenho que dizer sim e não. Às vezes a igreja atrapalha o cristianismo, porque ela se engessa, ela se torna não atraente, ela machuca as pessoas, tudo isso é verdade. Mas em termos de fenômeno, vale a pena observar o fenômeno e ver se a resposta adequada é exatamente a saída, a porta de saída. Uhum. Porque, afinal de contas, a gente vive num país do futebol. E a maioria das pessoas não troca de time porque fica decepcionado com eles, não é? É interessante isso aí. Então, pode ser que haja uma razão, e uma razão teológica, mesmo que a pessoa não saiba dar nome a isso, porque ela não abandona algumas coisas. Mas alguns aspectos que são estruturais, estão associados mais próximos a Deus, como casamento e igreja, as pessoas têm tido facilidade de abandonar. Você falou aí que razões teológicas para as pessoas acharem que a igreja é um empecilho. Doutor Mauro, o senhor lembraria, assim, ou teria condição de nos dizer quais seriam estas razões teológicas que as pessoas apresentam para dizer que não vale a pena mais ir à igreja e que a igreja acabou? Existem, obviamente, várias. Algumas que a gente mais ouve, né, dentre os desigrejados, por exemplo, é que Jesus nunca quis fundar uma igreja e uma religião. E ele quis? Ele, na verdade, ele veio dar continuidade à igreja, que é a igreja que já vem desde o Antigo Testamento e que ele continua. Aliás, em Mateus 16, ali nós temos em breves versos, a partir do verso 13, no diálogo de Jesus com os discípulos e Pedro, ele estabelece esses fundamentos. Ele diz, eu vou edificar a minha igreja. Ele dá a razão, a igreja é construída sobre a revelação. Então,
Alguns dizem, não, Jesus nunca quis construir a igreja, nunca quis fazer a igreja, e apelam até o ponto de distorcer tão grandemente a teologia, a ponto de dizer que, então, quem fundou esse negócio de igreja foi Paulo, ou quem sabe Lucas narrou de maneira ludibriada conceitos e eles teriam sido responsáveis por esse estrago. Na cabeça de alguns é um estrago. Então, é questão de fundação. Eles dizem, ninguém queria formar, Jesus não queria formar a igreja. Pois é, mas a pergunta é, você olha para a igreja hoje, o que é que você vê? Templo, líder religioso, dízimo, hall de membros, CNPJ. Jesus, o que eles dizem é, Jesus nunca quis isso, e esse tipo de coisa engessa a igreja acaba virando uma instituição. Eu creio que existem muitos erros no processo, eu creio que nós temos uma eclesiologia que é falha, quando ela nos permite confundir as coisas da instituição com aquilo que, de fato, nós devemos ser. Peraí, Tarcísio, pegando esse ponto aqui, qual seria, então, o mínimo, na sua opinião, que a igreja precisa para ser chamada de igreja? Porque o Dr. Mauro falou que a gente tem que separar as duas coisas, né? Instituição de igreja. Mas então, o que é que precisa haver num ajuntamento, numa comunidade, no grupo? O que é que define a igreja, o mínimo essencial? Me parece que o mínimo essencial, e alguns grupos têm entendido isso, mesmo que isso nos escandalize, a gente que se acostumou com igreja, com prédio, isso e aquilo, mas muitos grupos pensaram teologicamente e falaram assim, olha, existe um mínimo que envolve um lugar em que exista pregação da palavra de Deus, ou seja, alguém que explique a palavra de Deus, um grupo que pratique koinonia, comunhão, um grupo que se preocupe em proclamar, em testemunhar isso para fora. Então, essas coisas mínimas, a predisposição de estar junto e então ser moldado um pelo outro, estar junto e então e adorar como testemunho público de que eu não fui fazer outra coisa, mas eu parei para poder adorar a esse Deus e nenhuma outra coisa é Deus para mim. Me parece que essas coisas são o mínimo necessário que identifica a igreja. Sim, pode falar. Por exemplo, uma das confusões que eu acredito que acontece frequentemente é o fato de que, até na própria resposta dada, né, veio onde. Muita gente identifica a igreja com endereço e prédio. Isso. Né? Onde... E pronto, então tem que ter endereço. Eu estou lá no processo de plantar uma igreja. A minha igreja, ela se reúne num lugar, mas ela não é prédio. E pela condição financeira e o mercado imobiliário no lugar onde ela se reúne, eu não sei se ela algum dia terá algum prédio. E o prédio não faz falta, de fato, para que a igreja seja igreja. E você vê que essa reflexão acaba não tendo sido feita pelas as igrejas principais históricas, que insistem em falar assim, não, a igreja inclui isto, e sem refletir sobre o que está acontecendo quando esses desigrejados aumenta esse número, fora do Brasil esse número é bem maior, ou seja, onde a secularização é mais forte, esse número é maior, porque as pessoas estão acostumadas com a distinção. A gente lidar com grupos de minoritários aqui é só um resultado de secularização, e nós fizemos isso também no processo protestante, em que criando subdenominações. Então, nós já trabalhamos com esse processo de compartimentar como se fosse um grande restaurante em que você vai lá e você escolhe. Então, hoje a pessoa compõe um pacote religioso, eu quero brócolis, mas não quero aquilo, e ela compõe, a pessoa não volta no mesmo restaurante, mesmo que a comida seja boa, essa ideia, ela chega na igreja, e se eu não refletir sobre isso, eu não vou conseguir refletir que também é adequado esse processo de que o que é a igreja que não está associada ao prédio. Agora, o que vocês falaram aqui, doutor Mauro, só para não perder o ponto aqui, o que vocês falaram está pressupondo que o problema pode ser a igreja, mas ela não pode deixar de existir, o que me leva a concluir, então, que ninguém pode ser cristão. Vocês estão com isso dizendo que não é impossível ser cristão sem igreja. Esse jeito que você perguntou é interessante, porque eu problematizaria exatamente a pergunta. Ela não pode deixar de existir igreja. Eu trocaria esse não pode porque ele não existe. A igreja não deixa de existir. Eu que deixo de acreditar nisso, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para ela existir.
tem salvação fora da igreja. Deixa eu colocar dessa maneira. Existe salvação, perdão de pecados, reconciliação com Deus, justificação fora da igreja. De novo, fora da instituição, sim. Fora do corpo de Cristo, não. Não, exato. Então, o próprio apóstolo Paulo, ao falar sobre a ceia, ele diz que a participação no sacramento da ceia é obrigação, não é opção. Examine-se o homem e assim coma do pão e beba do vinho. Ora, o indivíduo que, sendo conhecedor dessas coisas, recusa-se essas coisas, ele, num certo sentido, ou ele está em completa rebeldia, ele diz, eu não quero igreja, então eu não quero sacramento, eu não quero nada disso, ou ele está em pecado, ele vai sofrer por causa disso. O desigrejado, ele vai ter que responder para si mesmo, falar assim, tá, no Antigo Testamento eu tinha um sistema sacrificial, o cara tinha alegria de ir para lá, porque Deus bolou um sistema sacrificial para ele. Essa era a grande alegria, o Salmo 133. Lá eu tenho, sabe, o óleo que desce, a barba de Arão e abençoa todo Israel. Então, esse mesmo processo eu tenho um sistema sacrificial proposto em Cristo, é a proposta de Romanos. Nenhuma outra justificação, mas em Cristo. Então, você querer qualquer coisa que não passe por aquilo que foi proposto, é uma coisa então, alguém dizer perigosa. Assim, eu sou cristão, mas eu não sou membro do corpo de Cristo, não funciona. De alguma maneira, ele tem que ser membro do corpo de Cristo. Agora, existem variantes dessa forma de ser membro do corpo de Cristo. Esse é o A pergunta, então, existe a igreja, então, como instituição, como organismo visível, ela pode, então, assumir formas diferentes. E eu queria tratar desse assunto no próximo bloco, onde eu vou levantar essa questão a respeito das denominações. Tem autores hoje muito conhecidos e populares que já começam a defender que nós estamos vivendo o que eles chamam de pós-denominacionalismo, que a igreja como uma instituição que se organiza em torno de temas doutrinários, como aconteceu na Reforma Protestante. Isso não existe mais hoje. As lealdades das pessoas hoje não estão mais em documentos e confissões de fé e tudo, mas naquilo que eles chamam mais de caciques. Então, em vez de igreja, o que você tem é tribo, que são grupos... como o povo que não assina mais jornal e segue certos blogueiros. Exato, a figura seria exatamente essa. Mas será que a igreja como denominação, como as igrejas históricas, ela já chegou ao fim? Seu período terminou? Próximo bloco, fique conosco, programa Academia em Debate. Até já. Estamos de volta com o programa Academia em Debate. O tema de hoje é os desigrejados. Nós nos referimos, na verdade, àquele grupo crescente de pessoas no Brasil que se professa cristão, grupo que se professa cristão, particularmente evangélico, mas que não frequenta qualquer igreja. É interessante porque eu me lembro que no passado, quando a gente chegava aqui no Brasil para alguém e perguntava qual é a sua religião, as pessoas diziam, eu sou católico, mas não sou praticante. Você nunca ouvia um evangélico protestante que não era praticante. Tinha os caídos, né? Aqueles que haviam abandonado. Hoje em dia está crescendo o número. Você pergunta a alguém qual é a sua profissão, qual é a sua religião, e a pessoa vai dizer, não, eu sou evangélico, mas não praticante, coisa que não havia há 15 anos, né? A que se deve isso, professor Tarcísio? Eu creio que esse seja um fenômeno que a gente nem sempre considera, às vezes discute as coisas mais comezinhas assim, internas, mas é um fenômeno mundial. A gente vive um processo de secularização no Brasil, não pela mesma razão como a gente vê na Europa, no hemisfério de cima. O cristianismo está chegando ao fim, é isso? Não, mas está recebendo as mesmas influências e os mesmos problemas. Ou seja, a exacerbação de um processo. Por exemplo, dentro desse secularismo, se eu não considerar essa subjetivação das pessoas em escolhas pessoais, que eu conheço desde a Disney, o que importa é você ser fiel ao seu coração. Isso é verdade. Trust your heart. Confie no seu coração. Então, isso antes era só uma coisa de fadinha em desenho. Só que agora isso é verdadeiro. Isso está nos livros de autoajuda todos aí. Porque você se decepcionou. Eu me lembro agora do Cazuza, quando ele dizia, os meus ídolos, eles morreram de overdose. Os meus heróis.
Então, houve uma decepção muito grande de todo mundo com tudo. E ninguém está sabendo muito bem para onde que está a teia de volta. Então, é melhor duvidar de tudo e acreditar em mim mesmo. Aqui, nesse contexto, então, é que eu quero fazer aquela pergunta, trazer aquele tema que eu disse que ia trazer no primeiro bloco. Numa situação como essa, da individualização, do indivíduo se guiar pelo próprio coração, da relativização da verdade, dos costumes, das práticas, da pluralidade que marca hoje a nossa sociedade, a nossa cultura. É possível ainda falar de denominações, igrejas organizadas como instituições que se agrupam em torno de confissões de fé, credos religiosos, catecismos, que têm rol de membros, têm regras de conduta. Isso não faz parte de um passado distante? A igreja, a denominação não se, as denominações não seriam quase que agora uma relíquia histórica e que estão condenadas a realmente passar, dando lugar a alguma coisa nova que ninguém sabe direito o que é? Eu acredito que a gente tem que perceber algumas diferenças. Vamos pensar no continente ocidental mais antigo, Europa, né? Na Europa, a cristandade está morrendo. Cristandade. Vendendo os templos, diminuindo o número. Quando eu me refiro a cristandade, eu me refiro à cultura cristã que dominou a Europa por séculos e séculos e séculos e séculos. Hoje, a Europa é pós-cristã porque todo esse efeito da cristandade, da cultura judaico-cristã, está desaparecendo. Você chega para um europeu jovem e vai falar sobre valores judaico-cristãos, ele vai te olhar com uma interrogação tremenda. O que é isso? Depois, nós temos o cristianismo. O cristianismo na Europa, a partir do liberalismo e tudo mais, ele entrou num profundo declínio. E as denominações acompanharam esse declínio. Então, hoje as instituições na Europa, né, essas igrejas confessionais, etc., elas passaram por processos e elas são minúsculas, elas são irrelevantes na cultura, irrelevantes na sociedade, elas são um traço histórico. Agora, a fé cristã está morrendo na Europa, ou morreu na Europa. Europa, até onde eu posso perceber, ela virou de novo campo missionário. Hoje o Brasil envia missionários para a Europa para evangelizar. Antes recebíamos, agora enviamos. Agora, o que isso vai fazer com a igreja per se, corpo de Cristo? A gente não tem como saber. Agora, as denominações históricas, com o declínio da cristandade, elas têm uma tendência de declínio também. Isso é muito natural. Esse fenômeno não acontece ainda no Brasil. Hoje eu vejo que as leis brasileiras, elas até lutam contra o conceito da cristandade, ou seja, uma cultura judaico-cristã como um todo. É possível que a igreja ela sobreviva não mais em denominações, mas ela sobreviva em pequenos grupos, igrejas, que nos Estados Unidos são as milhares chamadas community churches, que começam como grupos e viram denominações. Acabam virando denominação. Eu estava lendo uma estatística há pouco tempo. Na verdade, aquela enciclopédia das religiões mundiais do Barrett, que é o clássico, né? Um volume desse grossura aqui. E ele estava realmente documentando nos últimos 10 anos a diminuição das denominações históricas tradicionais e o crescimento desse modelo novo de igreja, né? Essa cristandade que ele chama de independente, de comunidades e tudo mais. E ele apontou que esse crescimento do cristianismo sob essa nova forma se dá especialmente no que a gente conhece como sul global, que é a região abaixo do Equador, que envolve aí a África, a China. A China é um pouco desconhecido por causa da situação lá, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo lá com os cristãos. Mas China pega a América Latina, Brasil particularmente. E a pergunta é, chegará um momento em que as denominações terão que repensar a si mesmas, se reinventar para se adaptar a essa situação, ou o destino delas é o que está acontecendo, estou pensando no Brasil, é o que está acontecendo na Europa. Elas não conseguem se reformular, porque é uma instituição, e aí simplesmente vai morrer.
É muito ruim quando uma instituição não pode se refazer, fazer uma reengenharia nela. Eu acredito, os elementos que você citou, né, eles são elementos que trazem aquilo que hoje nós conhecemos como identidade confessional. Então, a nossa confissão é exatamente o que nos faz presbiterianos. E o nosso sistema de governo corrobora esse processo e assim por diante. É bem possível que, com o passar das gerações, essas coisas se diluam no sentido institucional, mas elas se fortaleçam em outros grupos dentro da chamada cultura evangélica, não é? Então, por exemplo, hoje com o fenômeno das mídias sociais, você vê mais e mais grupos se denominando reformados, se denominando calvinistas, e aí você pergunta de qual igreja você é. E eles não são de uma, eles são de várias igrejas, eles só consomem. Ou de nenhuma igreja. E essas pessoas fazem parte, geralmente, do grupo dos desigrejados. Eles não estão definitivamente por outros laços comprometidos com uma igreja local. E quando a gente diz igreja local, eu não estou pensando em endereço, mas eu estou pensando naquele grupo, daquele lugar que escolhe um lugar para reunir-se e que vive a vida comunitária, que vive as coisas em comum, que parte o pão, que ouve a doutrina, que adora o Senhor, que participa dos sacramentos. E o grande problema do desigrejado é que ele desiste de fazer uso de alguns meios de graça. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, pegando o gancho. Qual a contribuição que o movimento neopentecostal deu, contribuição negativa, né, para o aumento do número de desigrejados? Explico. Igrejas neopentecostais são aquelas que focam na teologia da prosperidade, que prometem libertação, cura, solução para os problemas financeiros, solução para os problemas imediatos da vida, e que dão uma ênfase muito grande na contribuição. Exige dízimo, mais do que o dízimo, ofertas e tudo. Existe a possibilidade de que esse número crescente de desigrejados no Brasil seja proporcional ao crescimento do movimento neopentecostal no Brasil? Ou seja, os desigrejados são em grande parte pessoas desiludidas com esse tipo de igreja? Acho que a gente não tem pesquisa para isso, mas é uma inferência razoável. É como quando a gente lê os filósofos. Você lê os filósofos, você vê que quando eles estão reagindo à igreja, você sabe bem a que igreja eles estão reagindo, a que cristianismo eles estão reagindo historicamente. Então é possível que essa manipulação, essa percepção de que fui enganado, não funcionou, não dá certo, tem uma forte contribuição de movimentos assim. Eu conheço testemunho de várias pessoas que estiveram presas, que não tinham a mínima noção de que ela podia ser sacerdote de si mesma e estava presa ao sacerdócio de alguém especial. Mas ela foi no pêndulo para o outro lado. Agora eu sou sacerdote de mim mesmo e não quero saber de coisa nenhuma. Agora eu já entendi que eu posso ser sacerdote de mim mesmo. Então, essa contribuição é negativa em dois polos. Uma com a desilusão trazida e a outra com a reação pendular. Não é só a desilusão, mas eu tenho a reação, que a leva para o caminho oposto de querer não associação. Mas eu cada vez vejo mais desigrejados dos dois polos. Existe o desigrejado, que é um volume maior, porque o volume da igreja neopentecostal é muito maior. Hoje, nós dizemos, os evangélicos são mais de 40 milhões de brasileiros, não é? Então, é lógico que eu vou ter um volume maior vindo daí. Mas eu tenho um grande volume vindo das igrejas históricas tradicionais. Por quê? Porque é o que o jovem costuma dizer. Eu vou naquela igreja e nada para mim parece autêntico. Tudo parece artificial. Não faz sentido, né? Não faz sentido, não me comunica nada. Às vezes eles estão tão preocupados em salvaguardar os princípios de fé que nós temos, que eu deixo de olhar o que está acontecendo na cultura ao meu redor, quais são as dificuldades, levar a sério as dificuldades e então poder fazer alguma coisa que talvez traria essa mudança, essa reengenharia que você comentou. Caminhando para o final do programa, queria uma palavra de vocês para algum desigrejado, querido
amigo que nos escuta, telespectador, ou mesmo através das mídias sociais, uma palavra de vocês para o desigrejado. O que é que vocês diriam, doutor Mauro? Eu diria, meu caro, a igreja, instituição, pode ter te desapontado, decepcionado em algum ponto da sua história, da sua vida, da sua caminhada de fé. Mas eu não acredito, segundo aquilo que a Escritura ensina, que exista verdadeiro cristão que desiste do corpo de Cristo, que diz, eu quero ser cristão sem igreja. Isso não vai levar a um cristianismo vivo, dinâmico, saudável. Volte para o corpo de Cristo. O próprio processo de aprender a conviver no corpo de Cristo já é o que nos é instruído amplamente nas Escrituras, faz parte da fé. Eu diria para algum amigo desigrejado ou amiga que ela pensasse que ela pode estar sendo envolvida por alguma coisa bem maior do que só a impressão que você tem da desilusão que você teve local. Isso pode estar a serviço de outros interesses. Então, você pode estar achando que você não concorda com esse tipo de cristianismo, mas você tem que pensar que em que patamar eu estou, então, para julgar isso? Eu estou esperando alguma coisa perfeita? Desde 2007, quando o filme 300 foi lançado, e com aquela mudança em que as cenas em câmera lenta, as mortes, o sangue jorrando, nós estamos caminhando para uma época de alta definição e ao mesmo tempo com vários TV shows de morte, exposição de cadáver e cada vez melhores, mais reais, mais nítidos. Então nós estamos vivendo com as duas coisas. Eu quero uma coisa de alta definição, perfeita, e eu tenho a realidade da morte. E essas coisas não são por acaso que elas estão acontecendo. É isso que nós sentimos com a igreja. Eu quero alguma coisa perfeita, mas eu me deparo com a realidade da morte. E aí, simplesmente resolve desistir. Exato. E esse não é o caminho, né? Não, com certeza. Tarcísio, Mauro, muito obrigado, doutores, professores, pela participação de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o programa Academia em Debate. Nos veremos em breve em mais um episódio dessa nova série que está começando, desse programa que você já conhece. Em alta definição. Em alta definição. Até lá.